Oi pessoal, tudo certo? Hoje estou aqui em Belo Horizonte e para quem não sabe eu sou de BH, né? Embora esteja morando no sul. Inclusive vou publicar aqui também esse novo livro, ou seja, fazer a publicação aqui em BH também. E aí, como o bairro aqui é mais interessante para caminhar e tal, né? Daqui a pouco vou aproveitar para malhar e, enfim, gosto de caminhar também. Resolvi gravar uns vídeos aqui andando mesmo e falando com vocês, até para testar esse formato, né? Bom, então o vídeo de hoje quero direcioná-lo aí à questão da fraqueza fisiológica e psicológica e a sua relação com aí os sentimentos e o que isso exatamente pode despertar, né? E acabar relacionando com isso aí que chamamos de amor, né? Então, como o próprio título já diz, o amor tende a retornar na fraqueza. Parece uma frase meio enigmática, mas pensando por esse lado um pouco mais realista e calcado no corpo mesmo, né? Isso se torna um pouco mais interessante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se a gente reparar bem a nós mesmos, se a gente se conhecer a si mesmo a ponto de notar isso, a gente acaba percebendo que é justamente quando o nosso corpo está fraco, seja por falta de alimentação, seja pelo cansaço físico, seja por alguma doença mesmo, né? Enfim, podem ser várias aí as questões que levam a uma certa extenuação ou a diminuição da energia fisiológica ou da energia geral, assim, do corpo, vamos dizer, né? E também o que a gente tem aí por uma certa força psicológica, né? Que também pode advir de um cansaço, né? Um estudo muito longo, por exemplo, ou até o uso de drogas, alguma coisa assim, né? Ou cansaço no geral, né? Ou algum problema, né? Algum transtorno, ou problema, né? Geral psicológico. Então, tudo isso, quando a gente repara a nós mesmos, quando a gente tem mais força fisiológica ou psicológica ou fisiopsicológica, em comparação então com os momentos, né, que a gente está debilitado em termos de forças nesses sentidos, né, a gente nota que é justamente nesses estados de maior fraqueza que retornam a nós memórias ou projeções futuras de questões amorosas. Raramente você vai ter isso num momento de maior abundância energética. Por quê? Porque na abundância, vamos dizer assim, inclusive na alegria, né? Ou na questão, por exemplo, você está lá praticando um esporte, né? Ou você está num momento criativo, ou você está lá numa conversa com amigos, né? Ou quando você está empolgado fazer alguma coisa, etc. Ou seja, tudo isso requer uma certa abundância de energia, né? Então, nesses momentos, se vocês repararem bem, praticamente nunca volta à nossa mente questões amorosas, né? Geralmente é quando justamente você está com uma baixa na energia. Inclusive, uma boa comparação com isso é a questão, por exemplo, da galera que se converte por uma religião. Vocês já viram alguém se convertendo quando está num momento melhor da vida? Né? Quase nunca isso acontece. As pessoas geralmente convertem quando elas estão lá realmente fodidas, assim, né? Lá no fundo do poço e daí em diante, né? Seja por questão econômica, seja porque alguém morreu da família, seja porque tem uma doença, né? E aí, ou seja, nesse momento de maior fraqueza que a pessoa tem esses sentimentos que a levam para isso, né? Ou por outro lado, quando é um caso mais pesado de drogas, por exemplo, costuma ocorrer muito com artistas, né? Aí o artista vai lá e se converte
porque se ele continuasse naquele mundo ali de drogas, etc., ele ia morrer. Então, pela autoconservação, ele precisa de um remédio muito forte. Esse remédio, muitas vezes, é a própria religião, né? É a mesma coisa com a política, se a gente nota. Quem que vai para a política, quem começa a seguir um grupo político ali, né, desesperadamente, ou seja, vira um militante, quando está num momento maravilhoso da vida? Quase nunca, né? O cara até pode se tornar um político, ele pode ir para a carreira política quando ele está num momento de, sim, de maior expansão, mas aí é uma outra coisa. Aí você não é um militante, você é um político, né? Geralmente acontece isso com, por exemplo, a pessoa já tem dinheiro, né? Já é um empresário, etc. E aí ele nota que, principalmente no Brasil, você não consegue expandir muito a questão do seu próprio comércio daí em diante, se você não tiver o quê? Um vínculo político, né? Daí o corporativismo brasileiro. Então, muitos empresários notam isso e eles acabam indo para a política. Eles notam que eles têm que mandar alguma coisa ali dentro para, inclusive, expandir aí alguma questão comercial e daí em diante, né? Então, ou seja, nesse caso não, o cara vai para a política, mas ele quer ser um político, então ele vai pela abundância mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele quer mais poder, né? Abundância no sentido do poder aqui. Agora, o mero militante não, né? Ele vai quando ele está lá também, num momento ruim da vida. Então ele nota que ele não vai conseguir nada economicamente, aí ele acha que vai se juntar numa causa ali e com isso, né, o Estado vai roubar dos outros e dar dinheiro para ele, por exemplo, né? Ou também, porque a pessoa está ali muito sozinha, deprimida e precisa de um grupo, aí encontra na política isso. E daí em diante, e a religião também, né? Porque você encontra um meio ali de várias pessoas, né? E daí em diante um grupo, né, que te acolhe, vamos dizer assim, né? As pessoas são muito carentes, a maioria delas, e então elas precisam disso também. Então, aqui é só exemplos, eu nem estou necessariamente criticando tudo, a religião, política e daí em diante, embora eu faça geralmente essa crítica, né? Mas são só exemplos mesmo para colocar aí imagens, né, vamos dizer assim, para contrabalancear com aquele conteúdo mais abstrato que eu estava falando antes. Então, dado isso, tentem notar isso em si mesmos. Ou seja, vocês vão notar que nos momentos ali que você está mais debilitado, ou psicologicamente ou fisiologicamente, é que essa necessidade amorosa, etc., ela vai vir à tona. Por quê? Porque muitas vezes isso é uma necessidade por algo a mais, né? E que muitas vezes, como ela não é especificada, ou seja, uma necessidade não especificada, a gente acaba achando que é por uma busca amorosa. E isso, quando se mescla, obviamente, com a questão sexual, vamos dizer assim, ou seja, com hormônios, né, que levam a isso, você acaba misturando tudo. Mas muitas vezes é simplesmente uma ambição, uma necessidade, né, do seu corpo mesmo, que você não especificando aquilo, você não sabe de onde aquilo vem, para onde aquilo vai, você acaba direcionando isso por uma questão de relações. Mas muitas vezes não, nem é isso. Muitas vezes, inclusive, né, a gente não sabe por que a gente é infeliz. Vocês já se perguntaram isso? Ou já notaram isso? O que eu quero dizer? E não quero dizer que todo mundo é infeliz, né? Eu mesmo não me considero infeliz, de modo geral, vamos dizer assim, né? Mas eu digo, todos têm momentos de infelicidade. Mas muitas vezes são momentos que a gente não sabe o porquê a gente está infeliz. E a gente acha qualquer causa geral para colocar nisso. Então a pessoa não sabe, por exemplo, que ela é infeliz, ou porque ela está infeliz. E aí ela fala, então é porque eu não tenho uma relação, ou é porque eu não pertenço a um grupo determinado, ou é porque eu ainda não ganhei dinheiro suficiente, daí em diante. Então a gente começa abstratamente, arbitrariamente, melhor dizendo, relacionar isso com várias causas possíveis, né? Mas uma vez que a gente atinge aquilo ali, a gente vê que não era aquilo. Esse é o problema, né? Então muitas vezes a gente consegue tudo isso, você conseguiu lá a sua relação, você conseguiu lá o seu dinheiro, você conseguiu, mesmo assim esse sentimento ele vai voltar. E aí você acabou notando que não é nada daquilo, né? Então, ou seja, você é enganado pela sua própria necessidade. Até por isso que tem que sempre ficar aí com o pé atrás nesse sentido, né? Porque é isso, né? A gente existe uma ambição em nós, né? Inclusive uma certa
é isso, uma necessidade, né? Uma vontade, uma ambição que ela não se especifica nunca. E a gente que depois a especifica de um modo, às vezes, arbitrário, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É uma carência geral, vamos dizer assim, então a gente acaba fazendo com que ela se torne uma carência específica, mas arbitrariamente. Muitas vezes é colocado o quê? Nas relações. Então você sente aquele vazio ali, mas você acha que é por causa da relação, a ausência de relação, alguma coisa assim, mas muitas vezes não. Né? Muitas vezes você vai estar numa relação e aquilo ali vai continuar, ou vai piorar, né? E depois vai ter mais conflitos, mais coisas, etc. Então muitas vezes as pessoas, ao invés, né, de se bastarem e tentarem entender esse mecanismo psicofisiológico, elas simplesmente se apegam à primeira coisa que aparece. Né? E então, voltando ali ao tema inicial, né, para a gente contornar esse ciclo, a gente tem que entender tudo isso. Né? E aí você entendendo que é nos momentos, por exemplo, de maior fraqueza fisiopsicológica que você vai tender a ter essas necessidades, vamos dizer assim, você vai, de um lado, tentar se manter mais no estado onde psicologicamente você está forte, fisiologicamente você está forte, né? E quando você estiver naqueles estados mais fracos, você vai tentar contornar de algum modo. Por exemplo, só de você dormir, você já vai acordar mais recuperado. O sono tem uma função nesse sentido aí. Ou se você, né, se alimentar, aquilo vai mudar de algum modo. Se você ir praticar um esporte, você entende? Então tem vários meios de você simplesmente fazer com que aqueles pensamentos ali se tornem outros, né? Porque a gente acha que o pensamento ele vem do nada, né? Não, mas ele tem uma causa. Essa causa está dentro do seu, né? Faz parte do seu corpo. Então você alterando os meios do corpo, você vai alterar também, digamos assim, que os tipos de pensamentos que te invadem, né? Então é importante isso. A gente se conhecer a si mesmo, é uma questão socrática, né? Conhece a ti mesmo, mas também nesse sentido, né? E inclusive para conseguir superar esses pontos todos. E mesmo que aquilo continua, vamos dizer assim, porque a vida inteira você vai acabar, né? Uma hora ou outra vai voltar esse tipo de questão. Mas mesmo elas voltando, você já sabe como se dá esse ciclo. Então fica muito mais fácil de compreender isso, em termos lógicos, racionais mesmo, né? E você vê que não é nada muito misterioso assim, né? E então, fechar o vídeo aí com uma frase do próprio Dostoiévski que sintetiza um pouco aquela questão ali da infelicidade que eu estava falando com vocês, que é o seguinte, a frase dele é assim: felicidade é saber por que se é infeliz. Ou seja, basicamente, né, ele coloca aqui como se todo mundo tivesse alguma infelicidade fundamental e os mais felizes fossem aqueles que sabem, né, a razão dessa infelicidade. Né? Então, em parte, aqui eu estou colocando a razão dessa infelicidade, né, através desses argumentos aí. Ou seja, um meio para, vamos dizer assim, né, entre aspas, felicidade. Mas é isso. Então, o Dostoiévski foi preciso nisso aqui. Porque a gente tem que saber as causas da infelicidade para tentar não reverter isso de um modo total, porque é impossível, né? Mas pelo menos entendendo esse mecanismo você consegue redirecioná-los, vamos dizer assim, né? Você consegue fazer alguma coisa aí que faça esse processo ficar um pouco mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, mais compreensível também, né? Então, acho que é por aí. Essa frase do Dostoiévski sintetiza muito bem isso e então conseguimos chegar num ponto. Beleza, pessoal? Então, quem não conhece meu novo livro aí também, depois dê umas olhadas nas descrições aí, que eu coloquei o livro, os links e tal. E, né, eu até estou falando isso porque vários do canal aqui inscritos já compraram e já depois me disseram coisas sobre o livro, que gostaram, etc. Então eu agradeço por todo mundo aí. Aproveito para agradecer a todo mundo que entrou em contato com o livro e gostou. Valeu, pessoal. Por escritor, isso é muito importante. Então vamos nos falando, deixem nos comentários o que quiserem, críticas, sugestões e até mais. Tchau, tchau.